O que é um testamento? Quando tem validade legal? É um registro de como a pessoa quer a distribuição do seu patrimônio depois de deixar de viver. O dono dos bens que assina um testamento é chamado testador. Através desse documento, a pessoa pode decidir livremente o destino de até 50% do seu patrimônio. O testamento serve para que o patrimônio de uma pessoa, após seu falecimento, possa ser disposto conforme a sua vontade manifestada em vida, respeitada as restrições legais para aquele que possua herdeiros necessários, filhos, pais, cônjuges, ou seja, é uma forma de deixar registrada a vontade do proprietário dos bens em cartório. Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação do falecimento do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez, Hebreus capítulo 9, versículos 17. Escrituras Desvendadas, com Renato Chagas. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e hoje falarei sobre o que é um testamento, quando tem validade legal. Antes, porém, pessoal, eu vou pedir a vocês para prestarem muita atenção nesses próximos trechos, porque eles vão servir de base para vocês poderem compreender todo esse estudo do tema de hoje. Inclusive, no final do vídeo, eu vou esclarecer de uma forma bem detalhada para que vocês tenham uma compreensão melhor e talvez eu volte a tocar no assunto. Ele é muito importante, é muito relevante, eu até considero ele como um divisor de águas dentro das escrituras, tá bom? Então vamos, a partir disso, seguir em frente e, por favor, prestem atenção porque vale a pena. Muito embora o Salvador tenha alcançado os doentes, ainda assim podemos afirmar com exatidão que a pregação era a parte central dele. Ele, como filho do Criador, poderia muito bem ter começado sua missão fazendo milagres, e ele os fez. Afinal, ele mesmo é a palavra encarnada, o mensageiro e o conteúdo da própria mensagem. Mas o discípulo Lucas registra a trajetória do Salvador nos dizendo: e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lucas, capítulo 4, versículo 15. Após a sua tentação no deserto, o Messias dirigiu-se para a cidade de Nazaré. E ali fez a sua primeira exposição das Escrituras, conforme está no relato do livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 21, que diz o seguinte: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Pai está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Criador. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou o Salvador a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O Salvador leu, explicou e aplicou as escrituras. Ele não era alguém que conhecia as escrituras apenas superficialmente. O Sermão do Monte é uma prova de que o Salvador mantinha absoluta confiança na veracidade do Antigo Testamento. Posteriormente, quando ensinava a respeito da autoridade e poder das Escrituras, disse aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder do Criador. Mateus, capítulo 22, versículo 29. O Salvador desenvolveu um conjunto de ensinamentos que, em essência, representam o cumprimento do Antigo Testamento em sua pessoa, vida, feitos, sacrifício e ressurreição. O Salvador era muito diferente dos rabinos contemporâneos. Ele não só fazia o que ensinava, como também seus ensinamentos tinham autoridade. Os profetas do Antigo Testamento haviam proclamado: assim diz o Criador, ao passo que o Salvador proclamava: eu vos digo. O Salvador não somente lia as Escrituras, mas também era um especialista nato na arte de explicar as Escrituras. Explicar é trazer luz, entendimento, contribuir para que determinado assunto se torne claro e compreensível. De acordo com Lucas, mesmo depois de ressurreto, o Salvador explicou as Escrituras aos discípulos ao caminho de Emaús. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 27. O Salvador mostrou a tais discípulos que não existe uma só parte das Escrituras que deixam de apontar para a sua pessoa. Mostrou-lhes o caminho para entender as Escrituras e também ensinou que o verdadeiro pregador não deve produzir nenhum conceito inovador elaborado segundo sua própria mente, mas simplesmente trazer o testemunho daquilo que o Criador já realizou em favor do seu povo. Lucas, capítulo 24, versículos 48. Resumindo, tudo que o nosso Salvador fez enquanto viveu aqui na Terra era Antigo Testamento ou Antiga Aliança. Isso significa que ele, tendo vivido como homem carnal e tendo cumprido todas as leis de Moisés, pois ele era judeu e judeus praticam o judaísmo, o nosso Salvador, entretanto, ensinava sobre o reino dos céus, sendo confrontado pelos líderes religiosos da época. Ele, todavia, seguia seu caminho e, ensinando a discípulos sobre o seu reino, espalhava com autoridade por onde passava.
Após o sacrifício da própria vida, tendo ressuscitado no terceiro dia, reuniu-se aos seus discípulos e os instruiu a continuarem ensinando sobre o reino dos céus, tendo derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Após a sua ascensão aos céus, iniciou-se o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, pois havia sido sacrificado. Ele era o testador. E com o sangue derramado, que é o testamento, comprou-nos para si. Dessa forma, nos fez beneficiários das suas promessas, seus bens, bastando crer no seu sacrifício, mantendo-se longe das impurezas desse mundo. Onde você estiver, que o Pai Eterno te proteja, te guarde e te abençoe grandiosamente. Escrituras Desvendadas com Renato Chagas. Inscreva-se.